Paz e graça, meus irmãos, sejam bem-vindos a essa casa de oração. Vocês que nos acompanham pelo Facebook, pelas redes sociais, obrigada pela audiência, obrigada por estar aí nos acompanhando. Nós estamos dando continuidade a uma série de pregações que falam sobre o amor. E eu convido você nesse momento a compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam ouvir uma palavra vindo do coração de Deus sobre amor. Estamos vivendo tempos difíceis, como a palavra mesma já nos advertiu, tempos em que o amor de muitos tem esfriado, e inclusive o amor de muitos que se dizem cristãos. Eu quero compartilhar com vocês um versículo, na verdade mais de um versículo, mas que está em João 14, a partir do versículo 15. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. E lá no 23, Jesus respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus aqui está deixando muito claro que, apesar de que muitos pensam que ele não está presente fisicamente, ele nos daria outro Consolador, ou seja, ele é um Consolador. Mas ele também nos deixou o Consolador do Espírito Santo. Nesse momento em que vivemos ainda de pandemia, onde pessoas diariamente estão perdendo seus familiares ou perdendo a própria vida, a palavra que eu tenho para vocês hoje é: Jesus e o Espírito Santo e o Pai são os nossos consoladores. São aqueles que estão conosco o tempo todo. O Espírito Santo de Deus está conosco. Então, se você nessa noite precisa de uma palavra de consolo, uma palavra de amor, você encontra aqui na palavra de Deus. Jesus está presente em nossas vidas. O Espírito Santo está presente em nossas vidas. Clame a Ele e você terá resposta, você terá consolo. Deus está conosco. Eu gostaria de maneira especial pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Pedir especial por todas aquelas pessoas que estão em leitos de hospitais. Nós temos aqui várias pessoas conhecidas, próximas, amigos nossos, sofrendo em hospitais nesse momento. Uma pessoa conhecida voltou de Brasília, a cidade de onde eu nasci, e com péssimas notícias. Em 3 dias que ela ficou lá, 4 pessoas conhecidas dela morreram. Então, inclusive um rapaz de apenas 30 anos. Então, a gente tem que tomar cuidado com os idosos, mas tem que se preocupar também com os jovens, com as crianças, com as nossas próprias vidas. E eu peço a você que ore pelas pessoas que estão precisando de um leito de hospital e não tem, precisando de alguém próximo, de alguém que traga uma palavra de conforto, de consolo e não tem. Que você seja essa pessoa, que mesmo sem abraçar fisicamente, possa abraçar espiritualmente pessoas em oração. É o que nós temos feito aqui. Deixe seu pedido de oração, compartilhe essa mensagem, nós estaremos orando por você. E eu peço nessa noite que Deus, mais uma vez, use meu esposo como canal de bênção na sua vida, para que ele traga uma palavra ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Como minha esposa disse, nós estamos dando continuidade à série de pregações sobre o amor. E eu creio que esse texto, ele vai nos falar nessa noite de uma forma muito especial. Amor, unidade. Mas acima de tudo, nós temos que ter a capacidade de tudo aquilo que nós temos aprendido, ouvido,
não apenas de absorvermos por um tempo, mas realmente colocarmos em prática. Querido, se nós colocássemos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido até hoje, ouvido, com certeza o mundo seria diferente. Não somente a nossa casa, a nossa igreja, mas o lugar onde nós moramos, os vizinhos seriam impactados, as pessoas no lugar onde nós trabalhamos, enfim, é preciso viver a palavra. Nos diz assim o texto: portanto, como povo acolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, unidade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor nos perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Nós lemos esse texto aqui logo que nós começamos a nossa série sobre o amor. E eu quero aqui novamente reforçar. Primeiramente, é importante termos a lucidez de que essas palavras são direcionadas de forma clara a pessoas que tiveram em suas vidas uma experiência transformadora do Evangelho. E esses, como pessoas regeneradas, transformadas pelo poder do Evangelho, creem que foram sem uma meritocracia, ou seja, mérito pessoal, escolhidos exclusivamente por Deus, e foram por intermédio da graça de Deus, por intermédio do amor de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Eles creem que seus pecados foram perdoados, que são filhos legítimos de Deus Pai, e viverão com Ele por toda a eternidade. Aleluia. Amém. Fomos adotados por Ele. Somos chamados de filhos. E você pode chamar Ele de Pai. E é interessante que quando nós conhecemos a Deus como Pai, até a nossa visão acerca de Deus muda. Porque eu sei que muitas das vezes pessoas tiveram visões distorcidas acerca dos seus pais terrenos. E quando tem a oportunidade de conhecer esse Deus de amor, esse Deus de graça, de benevolência, esse Deus da paz, esse Deus que acima de tudo nos acolhe, nós começamos a ter uma referência tão gostosa, a ponto de descansarmos nos braços do Pai. E uma vez que estamos ligados a Deus, por isso as nossas vidas, elas devem então refletir, de igual modo, essas virtudes descritas aqui. E podemos dizer que tudo isso tem o seu desfecho, seu final, neste ensinamento tão importante, que está posto no verso 17 de Colossenses 3, que diz assim: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo quanto você fizer, seja em palavras, seja em ações, faça em nome do Senhor Jesus, como representante genuíno dele, como se ele próprio estivesse, na realidade, sendo refletido através das suas palavras, das suas ações e reações. As virtudes aqui mencionadas no texto inicial que nós lemos, o qual é objeto da nossa meditação nesta noite, estão primordialmente orientados a uma vida que verdadeiramente entende não apenas o que é ser cristão, mas que vive uma vida também de uma percepção de vida social. É importante salientarmos que é basicamente impossível crescermos, exercitarmos de forma verdadeira, altruísta, a compaixão, a bondade, a misericórdia, o perdão, a paciência e tantas outras coisas importantes, estando sozinhos. E isto foi o objeto inicial lá atrás, quando iniciamos essa série de pregações.
Ninguém poderá, escute bem nessa noite, exercitar tais virtudes estando sozinhos. Eu sei que tem gente que é impaciente consigo mesmo. Tem momentos que a gente olha para o espelho e dá vontade da gente pegar o espelho e a gente começa a brigar com o espelho, com a nossa própria imagem. Talvez o nível de insatisfação esteja alto demais. Mas o importante é que, quando nós temos essa compreensão, nós temos também a consciência de que é impossível vivermos em relacionamentos duradouros sem que haja uma palavra-chave que ligue a nossa vida, a nossa existência a isso. E a palavra é compaixão. E compaixão, como nós já falamos anteriormente, é se colocar no lugar do outro. É sentir as dores, as necessidades do outro. E não no ponto de vista que simplesmente compete a mim. Basta a mim. Não olhando de acordo com as minhas perspectivas, as minhas análises. Ainda que, a meu ver, esta ou aquela situação não tenha o grau de dificuldade ou a intensidade, todavia, quando eu tenho compaixão, eu me coloco no lugar do outro, eu sinto as dores do outro. Temos de ter exemplo de nós mesmos a compreensão das limitações que todos nós possuímos em diferentes áreas de nossas vidas. Daí a necessidade de nós colocarmos em prática o Evangelho de Cristo. Como esse Evangelho transformador. O amor, a prática do perdão, o caminhar em obediência a Deus, o submeter à palavra, caminharmos em unidade, como aqui o próprio texto nos orienta. É muito triste nós constatarmos que a humanidade está cada vez mais se deteriorando em seus valores, em princípios os quais são inegociáveis, imutáveis, inquestionáveis, conceitos que jamais poderiam e podem ser relativizados e que agora estão sendo postos na sociedade como sendo algo tão banal. E poderíamos aqui fazer uma lista. Nós devemos estar atentos a algumas questões. E dentre essas, fazermos a pergunta a nós mesmos. Como estão nossas ações, nossas reações, nossos sentimentos exteriorizados à luz da palavra de Deus? E isso inclui principalmente o nosso comportamento como igreja do atual século, que tem uma percepção muito mais clara do que muitos que viveram lá atrás. Porque hoje nós temos a experiência daqueles que já viveram e que nos deixaram um legado, que nos deixaram histórias. Histórias para que pudéssemos, acima de tudo, nos basear em termos de comportamento, de lições práticas. A Bíblia é cheia de lições, cheia de histórias exemplares. Mas algo que eu queria ressaltar nessa noite, que foi inclusive pontuado por minha esposa, é que Jesus está às portas. E a pergunta que deveria ser feita é: será que realmente nós estamos preparados para o grande dia do arrebatamento? Quando o nosso amor a Deus e ao próximo será colocado de forma clara, exposta, à vista de todos, a todos aqueles que nos conheceram ou souberam da nossa existência. Digo ao respeito desta observação daqueles que aqui ficarem, porque com certeza eu creio que eu vou subir, você também vai. Amém? Amém. Nós temos que ter essa certeza. Muitos verão de fato quem foi e quem é Jesus. E por toda a eternidade. E também saberão aquilo que não foram e aquilo que não fizeram. Quem amou e quem ama de fato a Deus de todo o seu coração e de igual forma refletiu, manifestou este amor também a outros. Esta é toda a diferença. Por isso que quando nós falamos acerca de estarmos preparados para aquele grande dia,
é nós colocarmos a nossa vida em xeque-mate de tal forma que possamos perceber que o que está em jogo se chama-se eternidade. Essa semana eu me deparei com uma cena um tanto inusitada. Eu não sei se o Josimar se lembra, que logo que eu cheguei eu comentei, eu parei a minha truck assim, num lugar um pouco apertado, tinha um carro do meu lado. E a minha bolsa estava no banco de trás. No momento que eu abri minha porta, com muito cuidado para não bater no outro carro que estava do lado, eu percebi que era um senhor mais de idade. E eu fechei a porta e no momento que eu abri a porta de trás, as minhas costas esbarraram no retrovisor. E aquele homem ele teve uma reação de ímpeto. Ele começou a gritar de forma histérica. Meu carro, você não está vendo? Em inglês e falando palavras chulas. E naquele momento, eu confesso que Deus me deu uma paz tão grande. Porque aquela situação bruta, totalmente fora, sabe, a pessoa, você via que ela estava fora da razão. Eu simplesmente bati ali no vidro dele e pedi ele para baixar o vidro. E no momento que ele começou a baixar o vidro, e eu acho que ele esperava uma reação minha, talvez explosiva, eu disse para ele assim, Jesus te ama e eu também. E sorri para ele. No momento que eu disse isso, aquele homem desarmou. E os olhos dele começaram a sair lágrimas. E eu disse assim, eu não sei o que está acontecendo contigo nesse dia. Eu não sei como você acordou, mas eu quero te dizer que você é importante para Deus e para mim também. E eu não te conheço, mas eu manifesto a você agora o meu amor. E Deus foi colocando algumas palavras no meu coração, e aquele homem foi se quebrando. Aí eu me lembro da palavra de Deus que diz assim, a palavra branda desvia o furor, a insensata grosseria. Queridos, nós temos a capacidade de revolucionarmos o ambiente em que estamos. E aquelas palavras foram tão fortes, que eu vi aquele homem dizendo, amém, amém. Chorando, me agradeceu. Às vezes as pessoas, elas necessitam de nós. Não que sejamos mais agressivos que ela. Às vezes eu sei que a vida está tão conturbada e vemos cada vez mais pessoas ásperas, rudes, desprovidas de atos, pensamentos, palavras, reações, sentimentos que verdadeiramente denotam frutos de amor. Como, por exemplo, a paciência, a tolerância, a observância e obediência aos próprios princípios bíblicos, a boa moral, a ética, o respeito mútuo, a reciprocidade, a gratidão, a lealdade e a própria consciência do que representa a vida em Cristo e o manifestar dessa vida a outros. É interessante nós observarmos o que está acontecendo nos dias atuais. Nem mesmo uma pandemia, nem mesmo mortes desenfreadas, situações como estas que estamos enfrentando, faz com que as pessoas parem de agirem de forma totalmente carnal, inconcebível. Nós temos visto cada vez mais manifestações de antipatias, aversões, intolerâncias, desonras que culminam em manifestações absurdas, grotescas de grosseria, de exteriorização em vários níveis, tanto internamente, ou seja, nos nossos sentimentos, quanto verbalmente, aquilo que nós exteriorizamos por palavras. E quantas das vezes fisicamente. Eu estive vendo um vídeo, lembra aquele vídeo que nós vimos no caminhão, Wilson? Meu Deus, eu fiquei estarrecido. Ficou lá em São Paulo. Rapaz, ele com um caminhão, uma ira. E eu lembro daquele filme daqui dos Estados Unidos, Um Dia de Fúria. Aquilo ali, ele conseguiu, em alguns minutos ali, fazer todo o filme e vencer o filme, de tanta ira manifesta. Ele dava ré, batia com ímpeto no carro e tentava a todo momento matar aquelas pessoas que ocupavam ali. Algo assim absurdo. O cara chegou a quebrar um poste. E não parou, não foi
noite. E não apenas num contexto social, como nós afirmamos, mas até mesmo no meio nosso, no nosso meio cristão. Por isso que quando nós voltamos ao sentido da palavra amor, que antes de ser um sentimento é uma escolha, eu me volto para aquele texto de 1 Coríntios 13, de 4 a 7, que diz assim: o amor é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, ele não busca os seus próprios interesses, ele não se irrita, ele não suspeita mal, ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade, vive com bases do princípio da verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Todas essas palavras, ponderações sobre as características, a ação do amor na vida dos outros, demonstra a força dessa escolha, desse sentimento, a amplitude do seu alcance em nossas vidas e na vida dos outros. Mas eu gostaria de me ater rapidamente, terminando esta mensagem, a uma frase, no verso 5 de 1 Coríntios 13. Há uma tradução que diz assim: o amor não se conduz inconvenientemente. Eu vou repetir: o amor não se conduz inconvenientemente. O termo usado para inconvenientemente significa, na realidade, agir indecorosamente, se comportar de maneira inadequada, não conveniente. A palavra inconvenientemente refere-se a uma má conduta, a falta de respeito ao outro. E o que nós nos deparamos em vários setores é justamente pessoas agindo de forma inconveniente. Já o termo grosseria está ligado aqui a caráter. Extraordinário isso. Ou seja, é o atributo de quem é grosseiro, não educado, ríspido, bruto. São aquelas pessoas que dizem, falam o que pensam, o que vem à cabeça, sem ponderarem, sem pensarem de fato nas consequências, no peso das suas palavras, das suas ações. O que os outros pensam ou sentem a respeito disso, pouco se importa. O importante é que eu falei, é que eu fiz. Aqueles que dizem de forma até aberta, eu não estou nem aí, sou assim mesmo, não ligo para nada, não me prendo a ninguém e não me arrependo de nada. Gente, isso é muito sério. Porque é impossível nós entrarmos na base do amor, aquilo que diz respeito a tudo isso que revela essas características do amor, se fazermos esta autoanálise acerca daquilo que somos, aquilo que temos feito e da forma como também temos reagido. Muitos dos que se dizem crentes, convertidos, amigos, que muitas das vezes têm comungado dessas práticas, agindo de forma tão inconvenientemente. Basta as coisas não estarem do modo, da maneira como o outro pensa. E aí já é motivo para explosões. E isso tem acontecido nos lares. A gente tem visto cada vez mais a degradação de famílias. Pessoas têm deixado muitas das vezes o conforto, a segurança de um casamento, cujo Deus foi testemunha dessa aliança. Pessoas têm abandonado amizades, princípios de lealdade, simplesmente porque se aborrecem. Os indivíduos estão muito poucos tolerantes. O que é triste e sufocante é constatarmos claramente essa manifestação intrínseca que revela em qualquer destas palavras atitudes que denotam, na verdade, uma grande descortesia, incivilidade, ausência de educação. As pessoas estão perdendo a referência da educação.
do respeito, da honra. Já não se ensina mais nas escolas o que é respeito. Eu encontrei essa semana com uma pessoa que entrou ali no mercado, coreana. E ela estava justamente me falando sobre o princípio da honra na Coreia. Existe uma palavra que diz assim, pangansimida. E é uma outra que é um cumprimento que é Raina Seyo. E no momento que você diz essa palavra, você abaixa assim para demonstrar respeito. E quanto mais você se curva na tradição coreana, mais demonstração de respeito você tem por aquela pessoa. Hoje, se nós pudéssemos, a gente já abaixaria a cabeça do outro, colocaria ele no chão, cheirando os nossos pés. Nós estamos vivendo um alto grau de incivilidade. É triste nós constatarmos uma total falta de comprometimento para com o próximo, para com a palavra de Deus, que revela claramente o que é e como é manifesto o verdadeiro amor. Qual é a sua natureza? A sua natureza está em Deus. Se eu não estou em Deus, se Deus não é tudo para mim, eu não vou entender o que é o amor ao próximo. Por isso que aqui em 1 Coríntios 13, nos é apresentado um amor, às vezes tão inatingível por algumas pessoas. E aí nós constatamos que muitas das vezes há aquilo que é de pior, mais degradante em nossos sentimentos, em nossos conceitos e ações, justamente por não entendermos e não colocarmos a palavra em prática. Se você de fato obedece à lei de Deus, se você está inserido no reino de Cristo, a Escritura diz algo a seu respeito. Tiago 2,8: ame o seu próximo como a si mesmo. Se nós agirmos dessa forma, nós estaremos agindo conforme a palavra de orientação bíblica. Agora, há aquelas pessoas que se amam muito pouco. Primeira coisa, para que eu possa amar alguém, existe um princípio. Primeiro eu tenho que amar a Deus. Depois eu tenho que amar a mim mesmo. Eu tenho que saber o valor que Deus me dá. E aí eu vou conseguir amar meu irmão, a meu esposo, a minha esposa, meus filhos, meus pais, os meus amigos, ou seja, até mesmo aquelas pessoas inconvenientes. Porque, como diz a palavra de Deus, João 15,12, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Terminando, é importante entendermos a luz da palavra de Deus. Que pessoas que entenderam e colocaram em prática a essência da palavra amor, não se comportam, se expressam de maneira inapropriada, inadequada, ou de forma a ferirem um sentimento. E por mais que tenham razão, o que a palavra de Deus diz acerca do amor? O amor, ele é para o outro, ele não é para mim mesmo. Porque em mim já foi manifesto. Então eu tenho que agora revelar ao outro. E aí que está, na realidade, o nosso grande desafio. O amor não é compatível com gestos, com reações, com ações de brutalidades, com palavras grosseiras, com leviandades, com traições, seja no pensar, no falar ou no agir. Por isso que a todo momento a Bíblia nos orienta a nós fazermos uma avaliação de nós mesmos, de per si. Pessoas desprovidas do amor verdadeiro são rudes, são egocêntricas, só pensam em si mesmos, não respeitam a opinião dos outros. E muitas das vezes, ainda que estejam corretos, elas sabem falar e se portar de maneira diferente. Vocês estão entendendo que todas essas coisas são muito sérias. As pessoas não estão nem aí, e elas mesmas afirmam muitas das vezes esse sentimento triste, lamentável, vergonhoso. Principalmente para aqueles que se consideram cristãos, da família da fé. Estes desafetuosos, de fato, eles não se importam com relacionamentos. De fato, não possuem nem relacionamento para com Deus. Porque o que eu quero te dizer nessa noite é que, se eu possuo um relacionamento verdadeiro com Deus, aquilo que eu exteriorizo aos outros não pode ser diferente do amor de Deus que é revelado em mim.
Eu quero terminar aqui fazendo essa leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 9. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 9. Escute bem. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, em outros lugares difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha o conselho: destes, afaste-se. Porque desses números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e retos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Estamos ou não vivendo os finais dos tempos? Isso aqui não é um retrato claro, até mesmo do que a igreja do atual século, que tem toda a percepção daquilo que é a palavra de Deus e aquilo que é colocada como um legado de aprendizado, para aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Duas palavras que definem com exatidão este tempo que estamos vivendo agora: egoísmo e desafeiçoados. Egoísta é o adjetivo de dois gêneros que qualifica um indivíduo que trata só dos seus próprios interesses, seja homem ou seja mulher, que só consegue pensar em si mesmo, em seus desejos, nas suas necessidades, naquilo que são as suas justificativas. O egoísta é aquele indivíduo que demonstra total individualidade, ele não percebe muitas das vezes isso. Ele tem amor excessivo a si mesmo, ao bem próprio. Ele não compartilha das coisas e nem de necessidades alheias. Ser egoísta, meu querido, é não dividir. Ser egoísta é, na natureza da palavra, é ser egocêntrico, ou seja, é ter por centro o seu próprio umbigo, Grace, o seu eu. E ser desafeiçoado, por fim, é aquele indivíduo que não nutre afeição, amor por ninguém ou por algo. É aquele que tem desafetos, adversários. Ele sempre vê os outros como um potencial adversário. Ele sempre vê algo que muitas das vezes surge até de bom na sua vida, como muitas das vezes potenciais desgraças ou adversários. Ele tem que ser sempre o primeiro. Ele tem que finalizar todos. É como aquele jogo de fight, que no final chega lá e dá um fight. Pronto, terminado, acabado. Quando voltamos à palavra de Deus, a Bíblia nos ensina a irmos por outro caminho. 1 Pedro, capítulo 2, 17 a 18, eu termino por aqui. 1 Pedro 2, 17 e 18. Eu termino aqui. Nós somos ensinados da seguinte forma: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Puxa vida. Ai, meu Deus, isso é difícil. Tratai a todos com honra. Sabe o que significa essa frase? Significa que todas as pessoas precisam ser respeitadas, consideradas superiores a nós mesmos. Respeito não significa que você concorde com tudo o que a outra pessoa pensa
está dizendo ou mesmo faz. Mas respeito reflete de fato que você trata as pessoas de maneira geral com o mesmo amor que Deus te tratou. E te trata com gentileza. Por justamente nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E mesmo muitas das vezes sendo nós, com as nossas ações e reações tão imperfeitos, porventura Deus desistiu de você? Ou desistiu de mim? Não! Pelo contrário, Deus me amou e Deus me ama. Mas muitos fazem barreiras para a aproximação. Porque de fato nós criamos muitas resistências e muralhas e defesas justamente por aquilo que muitas das vezes nós já vivemos lá no passado. Somos erradamente tendenciosos a sermos mais simpáticos com quem fala a nossa mesma linguagem, que é da nossa mesma estirpe, do que com aqueles que muitas das vezes não dizem respeito a nós. Todavia escute, isso não está correto. E nessa noite eu termino essa mensagem dizendo: esses não são os parâmetros aceitáveis, bíblicos, de comportamentos que devemos exteriorizar à luz da palavra de Deus. Deus espera que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, cada um de vocês que me escutam nesta noite, possam respeitar e amar uns aos outros e viver em unidade, que não é uniformidade, mas caminharmos sobre o mesmo propósito e para o mesmo alvo. Eu queria que você abaixasse agora a sua cabeça. E eu termino aqui com a seguinte frase. É justamente esse poder maravilhoso do amor que nos faz respeitar as pessoas e conviver com as diferenças, os contraditórios, mas acima de tudo, também não encobrir aquilo que nós vimos e observamos de errado. Temos que corrigir. O fato de nós simplesmente amarmos uns aos outros não fala em momento algum de um amor encoberto, que simplesmente ele passa pano em cima do pecado. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que se a igreja tomar uma atitude verdadeiramente de amor, eles vão entender que priorizar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Inclusive nos nossos relacionamentos quebrados, nós vamos saber falar da forma certa, nós vamos saber reagir da forma adequada e vamos saber, acima de tudo, exteriorizar o amor até aqueles que nos ferem profundamente, como Cristo nos amou, e mesmo sendo nós imperfeitos. Pai, nessa noite o que nós te pedimos é que esta palavra possa realmente fazer diferença nos nossos corações e possamos amar como o Senhor nos ama e possamos gerar amor uns aos outros de forma tal a impactarmos não apenas o lugar onde nós estamos, mas a todos quantos estão ali ao nosso redor, possam ser impactados e gerem de igual forma atitudes, reações e palavras de amor, e que isso possa, na realidade, possa ser contagiante no mundo. Porque precisamos, ó Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, onde o amor de tantos tem se esfriado, inclusive de pessoas que se diziam cristãs. Ó Deus, desperta nesses corações o amor e o temor a Ti. Pedimos a Tua graça sobre esta nação, mais uma vez, sobre as nações espalhadas no mundo, sobre cada igreja agora reunida que esteja orando, sobre cada crente, cada irmão e irmã. Senhor, ouve a nossa súplica, ouve o nosso apelo, e que haja realmente essa transformação dentro de nós, que as circunstâncias que estão postas aí diante de nós possam falar muito mais do que qualquer tipo de raciocínio e de linguagem que possamos exteriorizar. Que possamos amar como o Senhor nos ama, mas acima de tudo, aceitarmos o Teu amor e vivermos o Teu amor como a Tua palavra assim preconiza. Amém. Te amamos, Jesus. Te amamos. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida, a sua família. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Compartilhe. Compartilhe, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai mudar a vida de muita gente. E ame, meu querido. Amor, antes de ser um sentimento,
é uma escolha. Faça a melhor escolha. Ame, independente das justificativas que você tem para não amar. Ame, porque você tem como maior exemplo o amor de Cristo, que te ama independente daquilo que você seja, daquilo que você pense ou daquilo que você faça. Ame conforme o amor de Cristo. Jesus abençoe sua vida e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Minha esposa quer falar? Não, Sim, só para você falar que as pessoas que estão escrevendo os pedidos de oração, a Ângela, a Rosângela, a Lucimar, todo mundo que está pedindo oração, que a gente coloca as intenções nas nossas orações da semana. Essa semana nós vamos intensificar as nossas orações. Podem ter certeza que todos os pedidos estão sendo colocados aí como prioridade nas nossas vidas. E nós temos orado. Vamos orar por esses pedidos. Podem deixar aí seu pedido. E aquelas pessoas que estão enfermas, uma palavra para você nessa semana é que a bálsamo em Gileade, a cura em Gileade. E nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. O amor cura, o amor transforma. Amém? Amém. Deus abençoe você e a sua família. Paz.